Doçuras ou travessuras? Você já ouviu esta frase? Eu sou o pastor Aislan Bonina e você está no quadro Na Mesa com o Pastor. E hoje nós vamos falar sobre Halloween. Deve o cristão celebrar, comemorar, participar do Halloween? Primeiramente, vamos entender um pouco da origem do Halloween. Nós sabemos que até a década de 80, o Halloween não era muito comum aqui no Brasil. Essa popularização do Halloween começou a ser mais enfatizada da década de 90 para cá, quando as escolas de idioma, principalmente do inglês, se espalharam, pelo Brasil, e como é algo que hoje faz parte da cultura americana, então o Halloween foi sendo introduzido na cultura brasileira. Então hoje tem mais aceitação por isso. Mas a verdadeira origem do Halloween vem de muito antes do que nós podemos imaginar. Vem da cultura de um povo chamado celta, que viveu há milhares de anos atrás. Este povo era um povo pagão, politeísta, ou seja, adorava vários deuses. E o Halloween está cheio de simbologia e símbolos de magia e feitiçaria. Você já percebeu que nas comemorações do Halloween é muito comum as pessoas fazerem decoração com abóbora e até eles acabam esculpindo, um rosto na abóbora e colocam uma vela dentro, ou então às vezes uma lanterna dentro para a abóbora ficar acesa? Os celtas acreditavam que neste dia do Halloween, que na verdade também era chamado de o Dia das Bruxas, eles acreditavam que era uma oportunidade de espantar os espíritos malignos. Então, eles acreditavam que colocar abóboras com o rosto esculpido e com uma vela acesa dentro, isto afugentaria os maus espíritos. Tá? Então você vê que existe uma superstição muito grande. Uma outra coisa que os celtas faziam era, neste dia das bruxas, o dia do Halloween, era fazer oferendas às entidades, tá? Oferendas de alimentos, principalmente, doces, especiarias em geral, acreditando que isso apaziguaria a ira das entidades, dos seres espirituais, e isso lhes daria dias de paz. Muito bem. Hoje, o Halloween, ele é romantizado, ele é embelezado, ele é até passado de uma maneira que seja uma data divertida de ser. É um dia de brincadeiras. É isso que é passado hoje. Mas será? Você já percebeu que nos dias de Halloween é comum crianças baterem as portas das pessoas, para receberem algum alimento, um doce, uma bala, um pirulito, um bolo, alguma coisa, e elas fazem essa pergunta para a pessoa: doçuras ou travessuras? O que isso significa? Que se você ofertar alguma coisa para aquela criança fantasiada, ou um adulto mesmo fantasiado que bater na porta da pessoa, então aquela pessoa ela não terá nenhum problema pela frente. Doçuras. Ela escolheu ofertar aquela entidade que está ali representada por aquelas pessoas. Caso ela diga, não tenho nada para oferecer hoje, não tenho doce, não tenho nada de comer, então ela pode se preparar, porque aquelas crianças ou aquelas pessoas fantasiadas vão aprontar alguma coisa no jardim da sua casa, vão aprontar alguma coisa, fazer alguma travessura. Essas pessoas nem percebem, mas elas estão fazendo o papel do diabo. Elas estão representando justamente aquilo que os celtas acreditavam que aconteceria se não ofertassem algum alimento para as entidades, que hoje nós sabemos são demônios. Sem contar que até mesmo a figura da bruxa acabou sendo dado um novo pano, uma nova roupagem à figura de uma bruxa. O que é uma bruxa? Uma bruxa é uma pessoa que pratica a feitiçaria nos seus mais profundos níveis, ao ponto de oferecer sacrifícios de animais e até
sacrifícios humanos, feitiços, magias, voodoos, que são aqueles bonecos onde representa a pessoa que se quer atingir e espeta-os com várias agulhas para que a pessoa seja prejudicada. A bruxa, né? essa pessoa que manipula a magia, né? ela é tão condenável na Bíblia que no Velho Testamento Deus determinava que tais pessoas fossem mortas. Tal era o nível de gravidade do envolvimento dessas pessoas com o lado oculto, né? Com Satanás, com os demônios. Hoje nós vemos que a bruxa ganhou uma roupagem assim legal, divertida. Principalmente, eu não sei, os mais antigos vão se lembrar. Quem não se lembra da Bruxa dos Mares, do desenho Popeye, né? Quem não se lembra da Bruxa do 71, do seriado Chaves, né? Que na verdade nunca se deixou claro se ela era uma bruxa ou não, se era só a imaginação das crianças ou não, até porque o nome do gato dela, vocês se lembram? Era Satanás. Então, o seriado sempre deixou em suspense se ela era ou se não era. Mas era uma figura engraçada, né? E o que não dizer, então, com a popularização do seriado Harry Potter, né? Que na verdade era um filme, mas foi lançado em várias etapas, né? E aí tornou a bruxaria algo legal, aventureiro, divertido. Mas tudo isto é ocultismo. Tudo isto é mexer com as profundezas do inferno. E as pessoas não imaginam que isto sim pode ser uma porta aberta para as suas vidas. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 2 e 3, olha o que a Bíblia diz, Jeremias capítulo 10, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Então, se você olhar para as nações, para as culturas, você verá assim os costumes mais bizarros à luz da palavra de Deus. As culturas estão caídas. As culturas estão sujeitas à realidade do pecado na qual aquela nação vive. E a Bíblia está dizendo que nós não devemos copiar os costumes das nações. São futilidade, vaidade, não nos traz acréscimo nenhum. E dentro desses costumes está o Halloween, também chamado de o Dia das Bruxas. O cristão, aquele que teme a Deus, aquele que procura andar dentro da palavra de Deus, precisa entender que nós não temos como chamar o mal de bem, e nem o bem de mal. Não dá para chamar o amargo de doce, e nem o doce de amargo. Também não vamos chamar as trevas de luz, e nem a luz de trevas. Isso está em Isaías capítulo 5. Não dá para você pegar o mal e embelezá-lo, dar uma nova roupagem, porque ele vai continuar sendo mal. Eu acredito que o Halloween, ele acaba fazendo com que, principalmente as crianças, se familiarizem com ideias de bruxas, feitiços, simbologias ocultas, de uma maneira bem divertida, mas que com o passar dos anos pode despertar a curiosidade deles conhecerem as profundezas de Satanás. E escrevendo a uma das 7 igrejas do Apocalipse, Jesus aconselhou dizendo, não quero que vocês se envolvam com as profundezas de Satanás. Então, gente, não dá para brincar com coisa séria. Eu acredito que se há algo a ser celebrado com excelência no dia 30 de outubro, não é o Halloween, nem Dia das Bruxas. Mas por que não a Reforma Protestante? Que é uma data maravilhosa, tremenda, e inclusive será o assunto do nosso próximo vídeo. Mas não familiarize as coisas de Satanás como se fossem coisas divertidas. A bruxaria não agrada a Deus. Os feitiços não agradam a Deus. As entidades que, se você não der a elas oferendas, elas ameaçam cometer travessuras contra você, são demônios. Não é para se brincar com isso. Não vamos tentar romantizar algo que a Bíblia condena veementemente. Eu sou pastor, tenho 2 filhos, eu não autorizo os meus filhos participarem do Halloween.
seja na escola, seja onde for. E não é aquela não autorização dizendo só não aceito, está proibido, não. Eu mostro para eles, eu explico para eles. Nós conversamos muito sobre essa questão de símbolos. Alguns dias atrás, meu filho mais novo chegou, pai, eu na escola eu vi alguém com esse símbolo aqui. Eu achei estranho esse símbolo. Que símbolo é esse? Eu disse, filho, isso é o símbolo do Exu, na Umbanda. Então, olha que coisa terrível. Pessoas na escola com o símbolo do Exu. Então, é importante você ensinar os seus filhos que nem tudo é bonitinho, nem tudo é mil maravilhas, nem tudo é zen. O diabo é astuto. E a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Eu espero que você, nesse pouco tempo, possa ter sido despertado. E eu até te encorajo, faça mais pesquisas sobre este assunto e você entenderá que o Halloween não é para o povo de Deus. Quer celebrar? Celebre a Cristo. E quer comemorar uma data boa no dia 30 de outubro? A Reforma Protestante. Aquele movimento que trouxe luz ao Evangelho e fez com que a igreja renascesse espiritualmente. Esta é a palavra de hoje. Espero que você seja abençoado e edificado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.